Boa noite a todos. 441 sessão ordinária do dia 18 de maio de 2026. Em nome de Deus, declaro aberta essa sessão ordinária. Solicito a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 196 sessão extraordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, realizada no dia 12/5/2026, com início às 19 horas. Aos 12 dias do mês de maio do ano de 2026, com início às 20 horas, reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, conforme o edital de convocação número 007/2026 do Legislativo Municipal, com a presença dos seguintes vereadores: Cleberson Collin, Márcio Alessandro Fernandes, Tiago Vieira da Paz, Armando de Meira Garcia, Evandro Batista de Souza, Fernando Fernandes de Oliveira, Marco Antônio Fiore Cordeiro. Não compareceram os vereadores Edinaldo Honório da Silva, Leandro Albuquerque Aleixo da Silva, por não terem sido convocados por estarem em viagem parlamentar. Havendo quórum regimental, o presidente em exercício Cleberson Collin, em nome de Deus, deu por aberta essa sessão e convidou o vereador Márcio Alessandro Fernandes para assumir a cadeira de vice-presidente. Convidou o vereador Tiago Vieira da Paz para assumir a cadeira de primeiro secretário e dispensou a leitura da ata da sessão anterior. Na sequência, solicitou a leitura do projeto de decreto do Legislativo Municipal, projeto de decreto legislativo número 001/2026, dispõe sobre o julgamento das contas do Poder Executivo Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, Estado do Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2024, com aprovação mediante ressalvas. Em seguida, declarou a ordem do dia. O presidente em exercício colocou em discussão o referido projeto de decreto legislativo. Não havendo mais manifestações, o presidente em exercício colocou em primeira votação o projeto de decreto legislativo número 001/2026 do Legislativo Municipal, o qual ficou aprovado por unanimidade de votos. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, o presidente em exercício deu por encerrada essa sessão e mandou lavrar a presente ata, a qual deverá ser lida, votada e assinada pelo presidente em exercício e secretário, respectivamente. Cleberson Collin, presidente em exercício; Tiago Vieira da Paz, primeiro secretário em exercício. Quem estiver de acordo com a presente ata, que permaneça sentado. Quem não estiver, que se levante. Fica aprovada a ata da sessão anterior. Solicita a leitura dos ofícios recebidos. Nada consta. Declara a ordem dos requerimentos verbais dos senhores vereadores. E a palavra está aberta. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Tiago. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais amigos de bancada. Senhor presidente, queria enviar ao executivo para verificação ali das luzes naquela pracinha ao lado ali do comércio do Pirulito, da casa do seu Ataíde, ali que fica na Vila Operária. Muitos moradores ali nos procurou que está apagado há alguns dias já. O segundo pedido é ver a possibilidade que o nosso executivo tenha de estar colocando um telão na praça nos dias dos Jogos do Brasil, agora que vai se iniciar a Copa, logo aí. As explicações pessoais defino melhor. Será encaminhado. A palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Evandro. Gostaria de cumprimentar a todos os nobres colegas vereadores dessa Casa de Lei com boa noite, a todos que nos acompanham pela rede social e meio de comunicação como a Castelo FM. Senhor presidente, gostaria que fosse enviado ao executivo. Eu acredito que não tem uma secretaria responsável por esse caso aqui, mas se fosse possível fazer umas palestras, né, chamar alguém, não sei se da Polícia Militar, não sei se pode ser da própria autoescola ali, fazer uma parceria para conscientização, né, do trânsito, se tratando do fluxo aí aumentado do patinete, né? Nós temos a lei, mas eu acredito que enquanto essa lei não se desenrola, a conscientização aí seria importante.
Será encaminhado. A palavra continua aberta. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Armando. Boa noite, presidente, novos colegas vereadores, os que nos acompanham pelas redes sociais, Castelo FM. Senhor presidente, gostaria que fosse encaminhado ao executivo estudasse a possibilidade de estar trocando o parquinho que tem na escola Flávio Luiz Botelho e, salvo o melhor juízo, num dos CMEI Santa Maria. E ainda, se possível, implantar um parquinho nas imediações da prefeitura. Me parece que a prefeitura tem um lote ali perto na esquina do Sartori novo ali, e estão jogando entulho. Os vizinhos falaram se tivesse como elaborar um parquinho, que seria duas utilidades, o parquinho e evitaria o entulho. Muito obrigado, presidente. Será encaminhado. A palavra continua aberta. Solicita a leitura dos requerimentos por escrito dos senhores vereadores. Nada consta. Solicita a leitura de apresentação do projeto de resolução número 007/2026 do Legislativo Municipal. Projeto de resolução número 007/2026 altera a resolução número 005/2006, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Santa Cruz do Monte Castelo, Paraná. Solicita a leitura do projeto de resolução número 006/2026 do Legislativo Municipal. Projeto de resolução número 006/2026 regulamenta o funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão, SIC, da Câmara Municipal, estabelecendo fluxos de atendimento, prazos de resposta, canais de acesso e procedimentos para o cumprimento da Lei Federal número 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação e suas disposições de transparência ativa. Ordem do dia. Solicita a leitura de apresentação do projeto de lei número 924/2026 do Executivo Municipal. Projeto de lei número 924/2026 autoriza a alienação de bens móveis, veículos automotores de propriedade do município de Santa Cruz do Monte Castelo. Coloca em discussão o referido projeto de resolução número 006/2026 do Legislativo Municipal e a palavra está aberta. Palavra com o vereador Armando. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores, os que se fazem presente na casa, nos acompanham pela Castelo FM, pelos meios de comunicação. Senhor presidente, esse projeto de resolução é da Casa, da Câmara. Estamos regulamentando o funcionamento de serviço de informação ao cidadão. Todos sabem da tecnologia, internet, todo mundo tem acesso, e existe a necessidade de nós regulamentarmos para o serviço de informação a todo cidadão. É um órgão responsável para que o cidadão comum da sua casa, do seu computador, do seu celular, possa acessar, ter direitos, os seus direitos assegurados, acesso a todas as informações públicas, não é? E isso é necessário, essa regulamentação, para que o nosso município, o nosso site tenha todas as informações à disposição de todos os munícipes que têm necessidade dessa informação, não precisa vir até na casa. Lá mesmo ele terá acesso, terá publicidade, e será atendida algumas regras que essa resolução está impondo, que estará disponível no próprio site. Muito obrigado, presidente. A palavra continua aberta. Coloca em primeira votação o projeto de resolução número 006/2026 do Legislativo Municipal. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem não tiver, que se levantem. Fica aprovado o projeto de resolução número 006/2026 do Legislativo Municipal por unanimidade de votos. Declara a ordem das explicações pessoais dos senhores vereadores. Se a palavra está aberta. Palavra, presidente. Palavra com o vereador Tiago. Novamente, boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores de bancada. Boa noite aos que nos assistem, né, via os canais de comunicações. Boa noite, meu amigo Jaime, o Biá. Senhor presidente, essa noite enviei 2 pedidos no nosso executivo municipal. O primeiro é que seja visto ali naquela pracinha ao lado ali do comércio do Pirulito, da casa do seu Ataíde, né, ali na nossa Vila Operária,
é o que está ocorrendo lá com a iluminação, porque vira e mexe ela está apagada, né? Às vezes está acesa, às vezes fica apagada, mas a maioria das vezes está ficando apagada. Então que providencie aí junto ao setor competente a regularização daquele setor para deixar, né, o mais claro possível para aquela população lá. O segundo pedido, senhor presidente, é visto hoje aí, né, a alegria do brasileiro, vendo o Neymar sendo convocado para a nossa seleção, que providencie também, né, para os jogos da seleção brasileira. O Fernandinho está dando risada que ele não queria a convocação do Neymar, mas nós brasileiros que torcemos aí vamos acreditar que o Neymar nos dá muita alegria. Mas que providencie lá na Praça dos Expedicionários, né, um telão, para nos Jogos do Brasil a gente poder estar assistindo lá com as famílias, com os amigos, né, e torcer junto aí a todos pela nossa seleção, pelo nosso país. No demais, muito obrigado, senhor presidente. Palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Leandro. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, todos que nos acompanham por todos os meios de comunicação, os visitantes aqui presentes. Senhor presidente, eu só queria fazer um comentário, o vereador Evandro, sobre esse requerimento que ele fez, que justamente eu estive em viagem com o prefeito, com o presidente, e a gente abordou esse tema, essa questão de voltar a trabalhar a lei proposta pelo vereador Tiago sobre a questão da regulamentação dos patinetes elétricos. Então, essa conversação teve, mas precisa reforçar mesmo para que a gente tire isso do papel e traga para a população uma resposta nessa demanda que aumentou, seja através de curso de capacitação, através de proibição de circulação em algumas ruas, o ensino, né, sobre as regras de trânsito, não sei, mas alguma coisa tem que ser feita, e a gente teve essa conversação com o prefeito William, e ele prontamente, abertamente, a gente vai sentar enquanto legislativo e executivo, e ver a melhor forma de tratar esse tema aqui em Monte Castelo. Só isso, só para complementar. Obrigado. Palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Evandro. Mais uma vez eu gostaria de cumprimentar meus amigos, nobres colegas vereadores dessa Casa de Lei, também os visitantes dessa casa e a todos que nos acompanhem pelos meios de comunicação, como a Castelo FM, rede social, como YouTube, Facebook, sintam-se cumprimentados. Senhor presidente, eu trouxe nessa noite um requerimento, uma indicação. Nós sabemos que aqui nessa casa já foi tramitado um projeto de lei apresentado pelo vereador Tiago Messi, inclusive, né, deu bastante comentário na rede social. Isso mostra a importância e a complexidade do projeto. E eu parabenizo o vereador Tiago por ter este olhar, né, mesmo sendo uma coisa complexa, complicada, uns concordam, outros não concordam, se tratando da população, mas fato é que de lá para cá, quando esse projeto chegou a essa casa, o aumento do fluxo do patinete, eu acredito que os senhores dessa casa aqui já perceberam o tanto que aumentou. Esses dias atrás eu estava saindo lá do meu local de trabalho e eu fui atropelado por um patinete. Acredite. Me deu dó da criança de família boa, eu conheço a família, né, isso 2 meses atrás. E essa semana eu estava olhando também as crianças saindo ali do Colégio Cívico Militar, e a criança veio e fez a curva ali. Eu falei assim, é só Deus mesmo, porque se tivesse um carro vindo ali, eu fico preocupado enquanto pai de família, que um pai de família, uma mãe de família está na sua casa, ele não sabe como seu filho está reagindo com o patinete, como que ele está andando, se ele está tomando os devidos cuidados, não é verdade? Mas enquanto esse projeto não volta a essa casa, nós não votamos esse projeto de lei e tentamos solucionar esse caso aí, se é que tem solução. Porque uma lei é igual o vereador Leandro falou aí, enquanto estávamos votando aquele projeto. Ela não tira a responsabilidade da família, a responsabilidade de um pai. Não é uma lei que vai tirar a responsabilidade. Quem dá um patinete para o seu filho é o maior responsável. E eu não estou aqui querendo dizer que eu sou contra o patinete, que não deve comprar um patinete para o seu filho. O patinete, ele veio para ficar. Não adianta querer barrar, porque ele veio para ficar. É um meio de locomoção mais barato. E eu fico feliz de ver um jovem, uma criança adquirindo ali
um patinete, talvez é um sonho de uma criança, mas fato é que a periculosidade que vem trazendo aqui para um trânsito, quando nós falamos de trânsito em Santa Cruz do Monte Castelo, muita gente pode olhar e falar, que trânsito, rapaz, nós moramos numa cidade de 8 mil habitantes, aqui não é Maringá, aqui não é Paranavaí, é trânsito. Fluxo menor, mediano ou maior, não deixa de ser trânsito. O que eu gostaria que o Executivo, através de uma secretaria competente, que eu acredito que nós não temos no município, se tratando de trânsito, mas vê aí a melhor forma de, enquanto esse projeto não for votado aqui, de fazer um trabalho de conscientização do trânsito, né? Palestras, tirar uns 3 dias da semana aí de umas palestras, conseguir uma parceria, pode ser com o Detran, não sei se é com a Polícia Militar, quem sabe até com uma autoescola, levar nas escolas ou trazer eles para um espaço aí igual a Casa da Cultura e fazer a nossa parte de colocar na mente das crianças como que eles devem se comportar com esse patinete. Por mais que uns falam, não vai dar certo, não vou ouvir, mas nós devemos fazer a nossa parte. Eu acredito que enquanto o projeto não volta, esse mês é o setembro, é o maio amarelo também, né, de conscientização do trânsito. Eu acredito aí, quem sabe, uma parceria com a Secretaria da Educação. Eu fico feliz, Leandro, em saber que vocês abordaram esse assunto com o prefeito, né, e que ele tem um bom olhar para esse caso, que quem não tem, né, do jeito que está acontecendo aí, está perigoso e é melhor nós tomarmos uma providência antes que aconteça uma tragédia e nós queremos tomar uma providência depois, mas não sei se os senhores concordam, mas talvez começando com umas palestras aí, nós conseguimos amenizar essa situação do fluxo de patinete, não do fluxo de patinete, que isso aí nós não vamos diminuir, mas que eles andam aí de uma forma que entendam as regras de trânsito, e isso vai trazer benefício não só para a criança, para o jovem, adolescente, mas também para as famílias. Muito obrigado pela oportunidade da palavra. A palavra continua aberta. Palavra mais uma vez, senhor presidente. Palavra ao vereador Leandro. Complementando mais uma vez o que o Evandro falou, até o vereador Armando comentou comigo aqui do lado que nós tivemos até uma audiência pública. É bom lembrar que sobre essa questão da circulação dos patinetes, a gente teve uma audiência pública, foi convocado todos os setores da sociedade para participar dessa audiência pública, então vieram aqui conselho tutelar, vieram aqui representante das escolas, vieram aqui representante da Polícia Militar, vieram aqui todos os setores da sociedade civil e principalmente os interessados nessa pauta que é a circulação de patinetes elétricos ou motos elétricos aqui no nosso município. Foi discutido, foi debatido, o projeto está aqui, e ficou da gente acolher aquelas ideias que foram passadas nessa audiência e levar para dentro do projeto do Tiago para ver o que poderia ser feito. Naquele período, eu sempre friso essa questão da dificuldade de fiscalização disso. É uma dificuldade, realmente. O município, como o Evandro falou, não tem uma secretaria específica, um órgão de trânsito específico municipal para fiscalizar isso. Várias questões foram levantadas e naquele período também foi falado da questão da responsabilidade dos pais. Aí que entra aquela fala que até alguém, um anônimo, né, mandou uma reclamação para mim aí, dizendo que eu queria botar a responsabilidade nos pais, alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem. Mas o que eu percebo nisso, senhor presidente, nessa questão dos pais aí? Às vezes nem os pais têm noção de trânsito. A questão é bem complexa, igual o Ivan falou. Nem o pai e a mãe que deu o patinete lá para aquela criança tem noção de trânsito. E também eu vejo, não é só criança fazendo algumas estripulias, vamos dizer assim. Tem adulto também que bota 2, 3 crianças no patinete, sai rodando. E o patinete, é bom lembrar que ele não é igual uma bicicleta. Tipo assim, às vezes as pessoas acham que é igual uma bicicleta, mas não, aquele negócio você acelera e ele vai. Uma bicicleta, até você ganhar alta velocidade, depende exclusivamente de você. Não, aquilo tem um motorzinho elétrico ali que faz correr. Mas é muito difícil. Mesmo eu, aí naquele período também, a gente fez esse questionamento, porque a questão proibir é muito radical também. Eu acho que educar, limitar uma determinada idade, isso também não vai fazer, eu vou ser bem sincero com você, não vai fazer com que não ocorra um acidente. Vou ser bem sincero. Não vai ser um pedaço de papel que vai dizer assim, olha, não vai ter um acidente, porque acidente é da natureza da vida. Agora,
uma coisa é ter um acidente e não estar conscientizado e o poder público não olhou para aquilo, e outra coisa é ter um acidente e o poder público fez o papel dele. Que é o quê? Que é orientar, que é impor algumas regras. Aí é outra questão. Mas eu vejo nessa questão a responsabilidade dos pais muito importante ainda, porque você solta seu filho aí de 6, 7, 8 anos em cima de um patinete para ir lá na avenida comprar um remédio para você, ou para ir no mercado, ou para pagar a água e a luz sua. Você está lá na sua casa, mas você não tem noção do que está acontecendo. Repito, acidente pode acontecer a qualquer momento, independente de lei ou não. Pode acontecer até com um adulto também em cima de um patinete que tem conhecimento de trânsito. Por isso que eu acredito que os pais têm que orientar, principalmente os pais que têm conhecimento de trânsito, orientar bem os seus filhos quanto a isso aí. Mas que esse projeto retorne para essa casa aí, senhor presidente, e a gente possa dar andamento nessa pauta importante aí do município. Obrigado. Palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra, Só complementando aqui, eu vereador. sei que eu falei bastante. Nós temos aí a campanha Setembro Amarelo. É setembro amarelo, né? Maio amarelo, maio laranja. Temos outubro rosa, novembro azul. E nós esquecemos que em maio tem sim a conscientização, né, do maio amarelo, que é sobre o trânsito. E eu acho que cabe sim nós fazermos uma campanha aqui, quem sabe com uma secretaria, o prefeito conseguir aí uma secretaria que abraça essa causa, para a gente fazer esse grande trabalho. Leandro, e por mais que a criança que esteja com patinete, ela tome os devidos cuidados, 99,9% de cuidado, ainda nós temos ainda muitos motoristas aí também que não respeitam preferencial, não pare, vê uma placa de pare e não obedece, para você ver que todo cuidado é pouco e todo investimento em segurança de uma criança, de um adulto, não é perdido. Palavra continua aberta. Palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador. O assunto do Leandro. patinete finalizou, mas não, senhor presidente, eu queria só lembrar da nossa viagem a Curitiba, dizer que eu e o presidente acompanhamos lá o prefeito William nessa viagem, foi uma viagem muito produtiva. O prefeito William vem se mostrando uma grande liderança política, tanto municipal como no cenário estadual. Você precisa de ver como que ele foi recepcionado lá pelos secretários, pelo ex-deputado, na verdade, a gente chama de deputado Giacobo, mas o Giacobo saiu de ser deputado, afastou-se de deputado e assumiu a secretaria das cidades lá da CECID, lá onde todos os prefeitos vão em busca de fazer andar os projetos do município. E o William esteve lá, sentou do lado de Giacobo, garantiu para Monte Castelo a continuidade de vários recursos que já estavam encaminhados para o município. Então, essa articulação com o governo do Estado foi muito importante, essa viagem foi muito importante, e parabenizar aí o prefeito William por estar se tornando essa grande liderança aí. Obrigado, senhor presidente. Palavra com o vereador Thiago. Senhor presidente, novamente boa noite. Senhor presidente, só ressaltar aqui alguns requerimentos que já foram feitos aqui nessa Casa de Leis, né? Lá no nosso ponto de atendimento 24 horas, que lá na sala do agendamento, né, já foi solicitado aqui nessa casa, que seja vista uma rampinha, na hora que o pessoal vai acessar o agendamento lá, uma massinha lá resolve o problema, né, porque muitos cadeirantes precisam acessar e tem dificuldade. O segundo é aquela cobertura também, quando vem o frio, vem a chuva, aí a gente se dá conta lá como que é necessário para deixar aquela cobertura feita, realizada, para a porta lá nesses dias aí permanecer aberta, para melhor se atender a nossas pessoas. Outra coisa, senhor presidente, queria falar aqui do pedido aqui do vereador Evandro, né? É um pedido já feito nessa casa aqui pelo vereador Fernando também, né? Que é a palestra, né? Nas escolas, né? A conscientização, e é muito importante. Foi em cima disso que a gente desenvolveu o projeto, colocamos nessa Casa de Leis, fizemos audiência pública, e estamos esperando aí essa Casa de Leis novamente colocar em pauta o projeto, com as devidas emendas necessárias, para a gente ver o melhor modo aí de conduzir, né, esse projeto de lei, para cuidar das nossas pessoas, cuidar das nossas crianças, cuidar dos nossos adolescentes, porque igual o Evandro falou, o patinete é uma ferramenta de utilidade que veio para ficar, então a gente só tem que se adequar aí para estar cuidando disso aí. No demais, senhor presidente, muito boa noite e Deus abençoe a todos. Eu só queria dizer aos senhores vereadores que esse projeto ele
vai voltar, eu vou estar discutindo com o Executivo para conjunto a Câmara e o Executivo fazer esse projeto. Que não adianta nós fazer um projeto aqui e o Executivo vai estar lá. Então eu e o Leandro conversamos com o prefeito e ele também está interessado de fazer alguma coisa, porque como vocês estão dizendo e todo mundo está vendo, que o fluxo do patinete aumentou bastante, né? Eu aqui também queria parabenizar o prefeito também. Eu viajei com ele, eu e o Leandro, e eu vi a atitude do prefeito, brigando, chegando lá brigando com o pessoal do governo para os recursos. Então o prefeito está de parabéns e pelo serviço que ele vem desenvolvendo em Santa Cruz de Monte Castelo. Palavras, presidente. Palavra com o vereador Tiago. Presidente, só para falar novamente aí do projeto, né? Quando o senhor fala em discutir ele novamente, né? Para ver certinho, porque o prefeito pode vetar lá. E como o prefeito pode vetar lá, a gente também pode vetar o veto do prefeito aqui, né? Que essa Casa de Lei, quando aprova um projeto e manda para lá, a gente tem total poder. Então, só para deixar isso frisado, só, presidente. Eu só falei, vereador, porque a gente... Eu acho que você acabou entendendo errado, entendeu? Mas eu agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária. Boa noite a todos.